Olá, eu sou a Aline Mateus, do canal Matemática Pra Quem, e este é mais um vídeo da série Matemática para Curiosos. A curiosidade de hoje que eu quero te contar é que existe uma forma geométrica que tem um papel central numa das histórias mais famosas do mundo. O bacana da gente fazer esse tipo de conexão é que, é claro, toda vez que a gente associa uma ideia matemática a outros contextos, a outros assuntos, a outros temas, a gente compreende essa ideia com mais profundidade e ela se torna mais significativa para a gente. Aliás, isso não vale só para as ideias matemáticas, vale para tudo, né? Quanto mais conexões a gente consegue fazer, mais significativo o conhecimento se torna. Então, vamos lá. A figura geométrica em questão é o círculo. O círculo que é uma das primeiras figuras que a gente aprende na nossa vida a reconhecer e a nomear, porque ele está em tudo, né? Às vezes quando a gente é pequenininho a gente não diz círculo, a gente diz bola, né? Ainda que isso não seja muito preciso, né? Mas seja como for, a ideia de círculo ela está presente desde muito cedo para a gente. Mas aprender a reconhecer e a nomear o círculo não é o suficiente para a gente aprofundar o estudo dessa figura geométrica. Uma coisa que a gente está frequentemente interessado em fazer com as figuras geométricas é descrevê-las, é caracterizá-las. O que, afinal, determina um círculo? Qual é a propriedade que os pontos de um círculo apresentam para que possa emergir essa figura? Para a gente entender de maneira mais fácil isso, vale a pena a gente pensar primeiro no contorno do círculo, que é chamado de circunferência. Pois bem, vamos imaginar o seguinte. Digamos que você tem uma folha de papel e você faz uma marquinha que represente um ponto. Por alguma razão, você gostaria de descobrir pontos que estejam a uma mesma distância fixa desse primeiro que você marcou. Digamos assim, 7 centímetros, por exemplo, ok? Uma primeira tentativa que você pode fazer é pegar sua régua e começar a marcar 7 centímetros numa certa direção, 7 centímetros em outra, 7 centímetros em outra, até que você começa a perceber que a direção pouco importa. Você pode variar a direção na qual você vai posicionar a sua régua, mas você vai marcar sempre ali os 7 centímetros. E quando você faz isso, na verdade você está fazendo algo que é equivalente a fazer um desenho com compasso. Quando você finca, né, a ponta seca do compasso nesse primeiro ponto que você determinou e traça a figura que tem todos os seus pontos a 7 centímetros daquele centro. E veja só, essa figura é uma circunferência, é o contorno de um círculo. Veja só que interessante. A partir disso, a gente tem uma propriedade que explica como se constrói geometricamente um círculo. Então, o círculo é uma figura do plano que está delimitada por uma circunferência, que por sua vez tem todos os seus pontos equidistantes, isto é, a mesma distância fixa de um centro dado, né? Então é isso que determina um círculo, ou a sua borda, a circunferência, essa noção de equidistância, né? De ser igual em distância. Então os pontos da circunferência, eles não são iguais entre si, eles estão ocupando lugares diferentes do plano, porém eles são iguais em um atributo específico, que é a distância a um ponto dado. E essa ideia é muito interessante. Essa ideia de equidistância, ela se associa a outras ideias mais amplas. Por exemplo, a uma ideia do campo da ciência social, que é a ideia de equidade. Você já ouviu falar de equidade? Equidade é um conceito parecido, mas diferente do conceito de igualdade. A equidade reconhece que as pessoas não são iguais. Ao contrário, elas têm muitas diferenças. Diferenças de origem étnica, social, de gênero, de percepções de mundo, de visões políticas, mas elas são iguais em direitos. E essa ideia de equidade é que tem papel central na nossa história, na história que eu referi lá no começo. Só que, olha que legal, na própria história, essa ideia de equidade, ela aparece não abstratamente, mas exatamente por meio do círculo. É a história
do Rei Arthur e da Távola Redonda. Você já ouviu falar dessa história? A história do Rei Arthur e da Távola Redonda, na verdade, isso consiste num conjunto de histórias, chamadas lendas arturianas, um conjunto de histórias medievais de origem britânica. E esse conjunto de histórias, ele foi... muitos autores, escritores, cineastas se apropriaram e fizeram releituras dessas histórias, de modo que elas se popularizaram pelo mundo. Então você já deve ter ou assistido um filme, ou lido um livro, ou escutado alguma história referente ao rei Arthur. Um pequeno resumo. Existiu um rei chamado Uther Pendragon, e esse rei ele teve um filho ilegítimo com a esposa de um duque. Vocês podem imaginar a confusão, né? E por causa desse problema, que se criou, o bebê, o Arthur, ele foi apartado da mãe e do pai e foi deixado aos cuidados de um mago que é chamado Merlin. Enquanto o Arthur crescia, o rei Uther continuava o seu reinado e acabou morrendo numa batalha sem deixar herdeiros legítimos. Mas antes de morrer, ele fincou a espada dele, uma poderosa espada chamada Excalibur, em uma pedra. E então, por não haver herdeiros legítimos, começou a se espalhar no reino a notícia de que quem conseguisse tirar aquela espada da pedra seria o novo rei. E adivinha só, quando o Arthur cresce, ele, que era de fato o filho do rei Uther, consegue tirar Excalibur da pedra e então se torna aclamado pela população o novo rei. Já rei, ele instala sua corte numa cidade chamada Camelot e se casa com Guinevere. E do pai dela, ele ganha uma mesa redonda. E uma mesa redonda era algo muito incomum na época, principalmente a mesa de um rei. Como é que era a mesa de um rei? Era uma mesa retangular, de preferência muito comprida. E esse formato servia para mostrar a hierarquia entre o rei e os seus aliados. O rei mais poderoso, no caso, o Arthur, sentaria-se numa ponta. E os seus aliados iriam se sentando e a distância a que eles estavam do rei indicaria o seu grau de importância. Na mesa redonda não há uma posição de destaque, porque todos os pontos estão equidistantes do centro, E essa ideia de equidistância materializa, no caso da corte do rei Arthur, a equidade com que ele tratava os seus aliados, Então todos estavam igualmente dispostos, conversando de igual para igual em torno daquela mesa. Então, essa é a história do rei Arthur e da Távola Redonda, que representa, expressa a ideia de equidade por meio do círculo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, conheçam o canal Matemática Pra Quem e também o nosso blog. Obrigada e até a próxima!